Amém, pastor. Glória a Deus, né? Que nessa tarde as pessoas possam receber a palavra, né, de Deus nos seus corações, né? E amar essa palavra, né? Praticá-la Praticá-la, porque não adianta ouvir e não praticar, em né? nome de Jesus. Amém. Eu vou ler aqui com vocês, povo brasileiro, povo cristão, de qualquer lugar do Brasil. Na verdade, eu gostaria que você denunciasse onde você está. Onde é a sua residência? São 5.570 municípios no Brasil. Onde você está? Qual região? Qual cantinho do Brasil você está? Você pode, deve ligar para nós. Para quê, pastor? Para que eu possa orar por você. Para que nós aqui da liderança possamos orar por vocês. O senhor, irmão, está com dificuldade, é verdade? A senhora, irmã, está com dificuldade em casa? Qual que é a natureza da tua dificuldade? Aonde o inimigo tem agido? Família, na vida, na empresa, são lugares, né? No trabalho, no seu Serviço, sentimental, né? colégio, isso, Na área áreas da vida, né, pastor? sentimental, né? Uhum. Área sentimental, financeira, conjugal, familiar, espiritual, física, saúde. Onde é certo que, meu Deus, né? Estou falando com alguém, precisa ser profeta, para sabermos que nós estamos falando com alguém que está mergulhado numa problemática enorme, asfixiado. Porque a problemática da vida, ela asfixia a pessoa. E pode levar a pessoa a ter problema sério, Há ao uma óbito. depressão Depressão, profunda, né? morte, enfim. Onde você está? Qual cantinho do Brasil? Liga aqui que nós vamos orar por você agora. Tem um detalhe. Nós vamos orar sabendo a sua cidade. Qual é a sua cidade? Porque, como eu falei, né, são várias. Mais de 5.500 cidades brasileiras. Então você fala, pastor, eu estou em tal cidade. E fala o estado, né? Porque de repente o estado não é, a cidade não é tão conhecida. Por exemplo, eu sou de Gurinhatã, Minas Gerais. Pequena Gurinhatã, nós somos aqui cerca de 10.000 habitantes. Você tem uma noção. A pacata Gurinhatã, a terra do pastor, onde eu nasci. Berço natal ali, né? A cidade do pequeno pássaro azul. É indígena mesmo. Gurinhatã, cidade do pequeno pássaro azul. Então você vai falar para mim a sua cidade, onde você está fixado. Você tem sua residência, você tem sua família, você tem sua empresa, você tem seu serviço, você tem sua fazenda, seus negócios. Você vai ligar. Vai contar para nós qual que é o teu problema. Por quê? Ora, mas Deus me revela. Mas nós gostamos de ouvir de você. Jesus foi curar um cego, os olhos de um cego que tinha passado por uma injustiça lá, né? Era um tremendo injustiçado, aquele Bartimeu, filho de Timeu, aquele de Jericó. Ali, são dois, mas é um mais conhecido que o outro, né? Por nome. Jesus perguntou para ele assim: que queres que eu te faça? Oh, por que ele pergunta? Porque ele quer ver você falar do teu problema. É um apelo ao teu querer. Porque o querer pode ser seu. O efetuar é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele perguntava: queres ser curado? Ó, sempre o apelo ao querer da pessoa. O que queres que eu te faça? Queres ser curado? Eu posso te ajudar? Aonde? Qual área da tua vida eu posso te ajudar? É Jesus Cristo perguntando para o povo. Para a gente aleijada, gente cega, a gente estava na esteira lá, gente que tinha, estava, parece que com a doença antes do nascimento de Jesus, que o homem estava há 38 anos, Jesus tinha 33. Então,
subentende que ele já estava com problema antes de Jesus nascer. Veja só, isso mesmo. Agora tem um que é, sabe, um esperto, um leproso. Ele chegou para Jesus, pastor, e disse assim: eu sei que tu podes. Eu sei que tu tem poder para isso. Eu sei. Eu não estou enganado. Mas ele diz assim: Jesus, se queres, o Senhor pode me limpar dessa lepra. E purificar-me. Me purificar, me limpar dessa lepra. Jesus disse assim: quero ser limpo. Agora. Na hora. Na hora. Que não foi um processo, depois você vai no sacerdote para ele dar lá o atestado de que você está de fato limpo e já pode ser radicado na sociedade. Nada disso, aquilo foi na hora. Quero ser limpo. Por quê? Porque aquele homem atentou para o querer de Deus. Sabe por que você não recebe? Meu querido internauta, povo cristão do Brasil, não importa, é católico, é evangélico, é crente, é espírita, não importa. Judeu, muçulmano, não importa. É você que está aí do outro lado ouvindo a palavra de Deus. Sabe por que você não recebe? É porque você atenta para o teu querer, sem saber se é o querer de Deus. Aquele foi esperto, foi sábio. Jesus, se quiseres, eu sei que tu tens poder para isso. Tu tens autoridade, não é como escriba. Porque ele falava como quem tem autoridade, não como os escribas. Jesus diz, quero. Você está atentando para o querer do Pai, de Deus. Quero sim ser limpo. E na mesma hora ele ficou purificado daquela lepra. Veja Glória só. a Deus, aleluia. Veja só. E como hoje é que eles não é diferente, né, pastor? Tá aí, pastor, as pessoas pedem, entramos em 2023, não é verdade? 2022 já é passado, 2023 nós estamos em abril, hoje é que dia, pastora? Hoje de abril, né? A pastora vai tentar lembrar aqui o dia de abril hoje. Hoje é uma sexta-feira de abril. Veja só. Sexta-feira, abril de 2023. Hoje é dia 14 de abril. 14, né, pastora? Sexta-feira. Sexta-feira, 14 de abril. De 2023. E 23. Então, o primeiro quadrimestre ainda do ano precisa ir embora. Praticamente está no meio do mês de abril. Só mais 2 quadrimestres e fechou o ano 2003, entra 2024. A pessoa sai ano, entra ano com o mesmo problema. Ela não muda o repertório. Ela não muda a fala. Entra ano, sai ano, a pessoa com o mesmo problema. Por quê? Por que, pastor, que isso está acontecendo? O homem de Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque você atenta para o seu querer. Tem gente que tem olhos para o umbigo. Primeiro eu, segundo eu e por último eu. Tem gente, pastor, que fala assim, Deus está vendo que eu preciso. Vou nem pedir, né? Não funciona desse jeito. Atentou para o querer das pessoas. Tem gente que correu atrás dele com uma filha endemoniada. Uma semana, creio eu. Uma semana correndo e gritando que tinha um problema em casa. A filha estava endemoniada. É ninhada mesmo, tá? Ninhada de demônio. Igual ninhada de cachorrinho, ninhada de leitãozinho. Eu sou da roça e entendo dessas coisas. É ninhada mesmo. Era muitos. Jesus atendeu ela, porque buscou de coração, buscou com perseverança. Buscar-me-eis com perseverança e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sem isso não funciona, é engano. Não deixe as pessoas te iludirem. Isso é ilusão. É assim porque Deus não mudou. Deus continua o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Tiago diz assim, nele não há mudança, nem sombra de variação.
Deus é Eu não me imutável. lembro qual é das Não é? cartas, o livro do Novo Testamento, pastor, que diz assim, não sei se é Tiago, que diz assim que se nós pedirmos e duvidarmos um Ah, pouquinho, Tiago, sim. Não pense tal homem, se pedir com dúvidas, não pense tal homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Está enganado. Pediu, mas duvidou. Não pense tal pessoa que você vai alcançar alguma coisa de Cristo. Não vai. Isso é ilusão. firma seu coração na É. presença do Senhor. Temos pés na Firma rocha. naquilo que você quer. É. Então, é o querer da pessoa. Ele atenta para o querer da pessoa. Porque se você for negligente, você não vai alcançar nada de Cristo. Se você for displicente, você não vai alcançar nada de Cristo. Dúvida, medo, não vai alcançar nada de Cristo. Incredulidade, não vai alcançar nada do Senhor. Onde você está? Telefone? Fácil. 034 Minas Gerais. É o DDD. 99650 1742. Foca aqui no rosto do pastor. Aqui no rosto do homem de Deus. Você vai ligar para mim. Conta o teu problema. Quando você vai no médico, o que o médico pergunta? Você não vai no médico sadio. Você para acompanhar a mamãe, o vovô, a vovó, né? Alguma coisa assim, o papai, o esposo, o filho, enfim. O médico pergunta, o que o senhor tem? Fulano, o que você tem quando é jovem, né? Fulano, o que você tem? O que o senhor está sentindo? O que a senhora tem? O médico pergunta. Em cima do teu esclarecimento, ele vai passar alguns exames e depois Vai dar o diagnóstico. vai diagnosticar, né? E E prescrever a medicação. É assim que funciona na medicina. Aqui é uma medicina da alma. Eu sou um clínico geral, mas eu atuo também na área de libertação. Mas o forte nosso aqui, a graça de Deus na nossa vida é ministrar a palavra. Essa foi a graça que eu alcancei de Cristo. E estou satisfeito. Glória a Deus, aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vai ligar para nós. Vai deixar o seu nome, vai deixar a sua cidade, né? Porque hoje eu sou uma bênção para você. Amanhã você será uma bênção para nós. Hoje mesmo, essa mensagem já está no YouTube. Essas empresas que têm aceitado as nossas ministrações, né? E nós louvamos a Deus pela direção do YouTube, de Google, Facebook, enfim, WhatsApp, né? Esses diretores que estão por aí, né? Instagram, e são pessoas, né, que têm aceitado as nossas ministrações. E nós louvamos a Deus pela vida desses diretores, não é? Então, você liga para nós, fala o seu nome, deixa o seu nome, fala a sua cidade, o seu pedido. Aonde você quer que Jesus atua na sua vida? Qual área da sua vida? Porque o cego, parece que nem tinha sentido perguntar para um cego o que a gente quer que ele fale, né? Você chega num cego e fala assim, o que esse homem quer que a gente faz por ele? Ué, parece sem sentido, né? Ué, ele quer que a gente dá, se for possível, recobrar a visão dele, ele é cego. Porque ele foi uma tremenda de uma injustiça. E depois, uma outra hora, eu conto essa história para você. Agora, é o querer. Mas você não está com problema só de visão, não. Por isso que Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ele não estava só com problema de visão. Porque a injustiça que praticaram com ele deixa mágoas, deixa marcas, deixa ressentimento, deixa marca na alma, deixa hematomas, feridas, deixa sangramento. Aquele não estava ferido, sangrando, feridas internas por conta de injustiça. Ainda bem que o Jesus que ele buscou, né, pastora, é o Deus dos injustiçados. Amém. Aleluia. Né? Ele é a própria justiça. A pastora está rindo aqui à toa, porque quando fala assim, a gente alegra o coração, não é? Né? Deus dos injustiçados.
Jesus Cristo. Jeremias diz assim: o Senhor é a nossa justiça. Deus. Isso é um Jeová, né? Jeová Jiré, Jeová Nissi, Tzidkenu, enfim, Fá. Mediante o seu pedido de oração, vou estar orando por você. Você vai falar conosco. Nós vamos estar orando por você. A gente tem aqui papéis, tem caneta, a gente anota nome, fulano, de tal cidade, está com problema nessa área da vida dele. Ou não é por ele está buscando por outra pessoa, para a gente orar, não tem problema. Se você quiser, a gente fala no ar. Testemunha, se não, deixa só entre nós. O gabinete pastoral tem ética. Nós temos ética cristã. Citamos Tiago, e Tiago é ética cristã no Novo Testamento. Que fala com relação à língua, né? Ética cristã. Então você vai nos autorizar a testemunhar no ar. Ou não. A gente vai de acordo com você. A gente respeita você, nós temos ética, eu volto a insistir. Então, liga para nós nesse telefone. Está aí na ministração. E também aparece aí nos vídeos, né? Todo vídeo que você vê, o canal é o Negueb de Deus. Centenas de vídeos, né? Dezenas de vídeos, né? Muita coisa. Você vai lá, aquela ministração. Opa, achei aqui o pastor Silas José. Achei. E dá uma gulgada lá, né? Achei. Aquela ministração que cair é aquela que é para você. Aí você olha o título, sempre tem um título em cima. Essas são os altos de Israel, os altos de Judá. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Por enquanto é a introdução. Porque eu estou estimulando a você, irmão, querido ouvinte, em qualquer lugar, internauta, né? A ligar para nós. Então você vai deixar o seu nome, sua cidade, falar o seu problema. Nós vamos estar ligando, orando por você. Retornando, se for o caso, a gente retorna para você. E vamos estar conversando com você, confortando os primeiros discípulos, a primeira igreja. Atos 9:31. Eles andavam no conforto do Espírito Santo, no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Nós vamos estar te confortando, te ensinando, te corrigindo, te orientando. As pessoas vêm, pastor, e eu pedi orientar, N orientações. Nós vamos estar aqui para orientar você. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Segundo Crônicas, né? 17:6. E o coração de Josafá e o coração do rei foi ousado. Aleluia. Glórias a Deus. Em seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou os altos de Judá. Os bosques. Fazia aquele canto lá na floresta. E normalmente debaixo de cada árvore frondosa, eles faziam ali um altarzinho. Lugar de cultos idolátricos. Mas já que Josafá vai fazer aqui uma reforma, deixa eu colocar a Bíblia aqui, não é? Já que Josafá vai fazer uma reforma, ele vai fazer uma reforma, eu não diria a principal, porque a de Josias foi a principal de todas, né? Josafá, Ezequias, eles promoveram reformas. Mas a reforma profunda foi a reforma de Josias, o rei Josias. Aquele que 300 anos do nascimento, um profeta disse assim, vai nascer. Profetizou contra um altar, veja só. Ele não profetizou contra uma boate, contra a mesa de um boteco. Não. Ele profetizou contra um altar, dizendo, altar, altar. Vai nascer na casa de Judá um menino, e deu um nome. Josias era o nome dele. 3 séculos antes. Esse menino vai andar nos caminhos do Senhor. E vai reformar o reino, uma reforma profunda. Foi o que aconteceu. Isso é Josias, que começou reinando menino mesmo, viu? Começou reinando menino mesmo, porque
pedia, era uma necessidade. Ele começou reinando muito criança, mas é sempre acompanhado por um ancião, não é? E nós aqui, nós somos anciãos, né? E acompanhamos a garotada, né? Meninos. Já treinamos muitos pregadores por esse Brasil afora. Eu e a pastora Almerita, minha esposa, né? Puxa, já fizemos muitos ministros, levitas, gente que toca maravilhosamente bem, louvores, enfim. A gente acompanha, né? Porque nós somos anciãos para acompanhar essa garotada, porque eu lembro quando eu era menino, né, também, e começamos a seguir o Senhor Jesus, né, com 11, 12 anos de idade, nos convertendo, e aos 25 eu comecei a pregar. Então, ainda muito jovem, né? Solteiro, 25 anos de idade, jovem, né? E começamos a ministrar a palavra de Deus. Então, esses altos, Josafá tirou. Não, isso não pode mais fazer aqui. Isso não pode mais acontecer aqui. Por quê? Porque quando a coisa ia intensificando nesses altos, nesses lugares, oferecia até criança a Moloque. Nesses altos. Oferecia os filhos a demônios, veja só. Então você não pode aceitar isso. Josafá não aceitava, Asa não aceitava, Ezequias não aceitava e Josias muito menos. Então Josafá, ele tirou esses altos. Aboliu isso do reino de Judá, aonde ele era governo. Por quê? Porque era um homem experiente. Era um homem maduro. Porque quando começa a reinar muito criança, tem que realmente ser acompanhado por um ancião. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, ai de ti, ó terra, quando o seu rei não passa de uma criança. Porque menino não pode reinar. Não deve, né? Aqui no Brasil, para ser governo, aqui no Brasil, salvo o melhor juízo, tem que ter acima de 35 anos de idade. Me corrija aí se eu estiver errado, né? Os políticos. Para você ser candidato a presidente e de repente ganhar a presidência da República do Brasil, você tem que ter 35 anos ou mais, ou seja, tem que ser um homem. Você não vai colocar um menino de 17, 18 anos governando o Brasil, isso não funciona, isso não dá certo. Né? Então tem que ser como os presidentes que nós temos tido aí, já pessoas idosas, né? Os presidentes que saiu, o presidente que saiu, o presidente que está agora, né, governando o Brasil, né, no momento ele está lá na China, são pessoas idosas. Porque menino não pode, a Constituição não permite isso. Não daria certo, né? Um menino no governo de um país com tantas complexidades como o Brasil, né? Política, financeira, econômica, né? Social, familiar, judicial, justiça, né? Isso é um problema, né? Algo complexo aí, não é? Então não pode, tem que ser realmente uma pessoa experiente, ter uma boa equipe, né? Para governar o nosso querido Brasil. Muito bem, você prestou atenção que essa reforma ele tirou os altos? Nós estamos no capítulo 17 de Crônicas. Mas quando você vai lá para o capítulo 20 do mesmo livro, né, diz assim, contudo os altos não se tiraram de Israel, de Judá. Você fala, pastor, como que é isso? Afinal de contas, tirou ou não tirou? Porque no capítulo 17 diz que Josafá, o senhor está pregando que Josafá tirou, é verdade. Isso é o que diz a palavra de Deus. Ele tirou sim os altos de Israel, de Judá, né? Era o seu reino, o reino do sul. Mas no capítulo 20 diz que não tiraram. Que os altos não foram tirados de Judá, de Israel. Como explicar isso? Olha, a palavra de Deus ela não tem polêmica, ela não tem contradição. Isso é uma tremenda contradição, pastor. Diz uma coisa aqui no capítulo 17, lá no capítulo 20, desdiz. Como é que é isso? Afinal de contas, tirou ou não tirou? Não, tirou. Você sabe a palavra de Deus em Hebreus? O Espírito Santo trouxe ao meu coração.
que diz que aquele altar que queimava o incenso granulado ali, o fogo ali, lá do altar de bronze, lá do pátio, diz lá em Hebreus que aquele altar pertencia ao Santíssimo, aonde ficava a Arca da Aliança. Isso não é verdade. Né, pastor Almerita? Amém, pastor. Isso não é verdade. Como assim, pastor? Você vai encontrar em Hebreus, no capítulo 9, que aquele altar de incenso estava encostado aquele segundo véu ali, ou terceiro, como quiser, que ele pertencia ao Santíssimo. Não, isso não é verdade. Ele não pertencia ao Santíssimo. Ele pertencia ao santo, lugar santo, não ao lugar santíssimo. Como explicar isso, pastor? Fácil. Tinha as festas de Israel. 7, 8 festas, dependendo se contar aquela lá de Esther, né? Então vai dar um pouco mais, vai acrescentar alguma coisa. Mas tinha uma das festas chamada o Dia da Expiação. Essa é uma das festas de Israel que era observada. Nesse dia, que tratava de pecado do sumo sacerdote, que entrava para lá amarradinho com uma corda, porque se morresse você puxava ele, para não morrer mais alguém, não é? E nesse dia, aquele espaço do Santíssimo ele era ampliado. Quantos minutos eu tenho, pastora? O pastor está dizendo que meu tempo acabou, é só a introdução, mas eu termino, já. Glória a Deus. Aleluia. Então, aquele altar nesse dia da expiação é uma das festas de Israel, observada pelo povo judeu. O espaço era ampliado, de tal forma que pegava o altar que estava ali coladinho, o segundo véu. Você entendeu? Foi por isso que o apóstolo disse, porque o apóstolo não conheceu o tabernáculo. Eu não conheci o tabernáculo e nem o apóstolo. Acho que é Apolo, né, que escreveu Hebreus. Talvez Apolo, Paulo, não sei. Mas é assim que porque senão essa conta não fecha. O altar do incenso, no dia da expiação, o espaço era estendido. Aí aquele altar ficava no Santíssimo, por isso que o apóstolo diz. Ele pertencia ao Santíssimo, ele pertencia mesmo, só naquele dia. Depois ele era lugar normal. Santo, né? Uhum. Era um lugar normal, santo, não o Santíssimo. Muito bem, e os altares, pastor? Volta lá. Eu tenho que fechar porque o tempo... Sabe viu como é que é tão gostoso que o tempo voa? E os altares? E os altos? Tirou? Tirou sim, Josafá tirou. Além de ter colocado o seu coração para ser intrépido na presença do Senhor, ele tirou também os altos, aqueles bosques idolátricos, né, de Judá. Isso no capítulo 17. Mas lá no capítulo 20, pastor, diz que não tiraram. Que os altos não foram tirados. Como que explica isso? O senhor explicou do altar, eu achei muito bacana, entendi. Não, do altar também você vai entender. Esses aqui eram dedicados a Baal, pastor. A Baal? A Baal. Altares dedicados a Baal. Esses ele tirou. E os outros que não foram tirados, lá no capítulo 20? Do mesmo livro, da mesma segunda crônica. Que estou no capítulo 17 e você vai ver no capítulo 20. É que aqueles lá eram dedicados a Jeová. Eles também eram negativos, mas eram menos ofensivos do que esses dedicados a Baal. Então tiraram os dedicados a Baal e deixaram os dedicados a Jeová. Pastor, por que não fez uma reforma e não tirou logo isso tudo? Não. Eu já peguei caso de libertação com outros colegas meus, ali por Uberlândia, nós já pegamos caso de libertação, que o pastor era pastor até mais experiente do que eu, né? Um pastor mais idoso do que eu. Era a área dele, né? Era a área dele, ele é um ex-bruxo, né? Um querido pastor que eu tenho, o pastor Apolinário. Então, ele disse para mim assim, pastor, se nós formos mexer com essa família aqui, nisso que o senhor me trouxe aqui, eu levei lá para ver a família. Ele viu o quadro, a coisa era caótica. Se a gente for mexer aqui, vai ter óbito na família. E a família já vinha de óbitos. E mais uma que estava lá em cima da cama. Aí eu pensei, falei, não vamos mexer com isso então não, ué. Porque, imagina, nós dois pastores conhecidos no Brasil, conhecidos em Uberlândia.
De repente nós vamos numa casa, oramos e há um óbito. Que é isso? Fica estranho, não fica, pastora Merida? Com É certeza. estranho, né? Falei, não, pastor. Aí chamei de lado, saímos lá para a porta da rua. O pessoal estava lá, né? Junto com a pessoa que estava acamada. E aquela família, ela não entendia nada de libertação. Então Então nós ia provocar conferenciamos, né, Merida? um atrito muito grande. Pode provocar difamação, falatórios, né? De muitas coisas. Nós conferenciamos lá e chegamos a uma conclusão. Vamos deixar quieto. Por que não tirou tudo? Não tiraram os dedicados a Baal? Tiraram, né? Esses foram tirados. Por que não tirou também os dedicados a Jeová? Porque o povo não estava preparado para isso. Exatamente. O povo não estava preparado. Você não pode tirar. Onde o povo não está preparado. Deixa eu contar aqui, pastor. Tem que ir rapidinho. Dá para contar. Aqui, rapidinho. Ó. Uma pessoa chegou para nós, e pesarosa, uma senhora, em Uberlândia, uma irmã. Porque uma colega nossa, não posso falar o nome porque, meu Deus, né? Todo mundo conhecido em Uberlândia. É uma colega minha de ministério em Uberlândia, né? Uma mulher. E ela foi na casa da pessoa e tirou os quadros com imagens, né? Quadros com imagem de Maria, né? Mesmo de escultura que tinha lá. De escultura, tinha alguma coisa, né? Imagens. Tinha muitas imagens ali naquele baú, na terceira da cama, né? Quadros na parede. A pessoa foi lá e tirou aquilo. A pastora foi lá e tirou aquilo. Aí a pessoa se ofendeu, viu? Que ela não estava preparada para isso. Viu por que Josafá não tirou aqueles dedicados a jovens? Eles continuaram? Porque o povo não estava preparado. E diz assim, ó, o povo ainda se corrompia. Você não pode fazer a obra de uma vez. Você faz 50%, vai orientando o povo, se aceita a administração, você vai lá e conclui, faz outros 50%, mas de uma vez não pode, não deve. A pastora foi lá e tirou aquelas coisas, imagens, lá, eu fiz muito isso lá, mas a pastora Omerita, a gente pegava aquilo, quebrava e jogava em algum lugar para lá. Tinha um lugar para lá, descartava aquilo. Pessoa que entendia. Mas quando a pessoa nos autorizava a entrar na casa dela e fazer aquele serviço. Nós somos anciãos, nós somos conhecidos, nós somos pastores, nós não ganhamos de paraquedas, nós temos uma vida com Cristo, nós temos experiência, Deus tem nos chamado, nos capacitado, nos dado sabedoria. A pessoa fala, pastor, pode entrar aí na minha casa e ficar à vontade, eu já fiz isso. Mas se a pessoa não fala, eu entro lá, nós oramos o Pai Nosso, abençoo e vou embora. Por quê? Porque a pessoa não está preparada. Aquela não estava preparada. E a pessoa foi lá e tirou aquelas coisas todas, jogou fora, deu um fim, descartou. O que aconteceu? Ela se ofendeu, melindrou. Aí não tem resultado positivo. Vocês estão entendendo? Por que não foram tirados os altos dedicados a Jeová? O povo não estava preparado. O povo ainda se corrompia. Não pode fazer a obra de uma vez. Deixa eu fechar, pastor, aqui. Jesus pegou um cego, não é? E colocou a mão nele, em posição de mão, nos olhos e tudo, e falou assim, diz para mim, você está vendo? Como é que você está vendo? Ele disse assim, Jesus, eu estou vendo os homens como árvores. Ou seja, a coisa não está boa, não. Você está entendendo que não deu para... Aí ele impôs novamente as mãos, a segunda vez impôs as mãos e disse assim, diz para mim, e agora, como é que você está vendo? Ele via distintamente longe. Ele via longe, distintamente. Ok, tá ok minhas vistas agora. Você está entendendo que não funciona na primeira vez? Não deu certo, não pode, não convém. O povo ainda se corrompia, não estava preparado. Por isso Josafá deixou os altares dele, embora negativos, mas eram menos ofensivos, e estes ficaram para uma segunda reforma, por ele ou por um outro que viesse, né, daquela etnia. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Nós já falamos o canal, mas tem uma chave Pix. Pastor, eu amei, eu quero ajudar, eu quero abençoar vocês. Tem uma chave Pix para facilitar a coisa? Pastor, eu estou no sertão, não tem problema não. A chave Pix para você que está com o celular aí, ó. Celular, ó. silasjosé544@gmail.com. É isso, amém, né, pastora? Glória a Deus. Certinho. Amém. Pastor, mas eu estou cá no Rincão, você não falou nos 5.570 municípios brasileiros? Eu estou cá numa ponta aqui, pastor. Cá no Amapá, nesse mundo aqui, no norte do Brasil. A gente não tem essas, sabe, essas modernidades ainda, pastor. Como é que eu vou? Vai na lotérica.
vai na casa lotérica. Na descrição do vídeo, né? Na descrição do vídeo tem lá a conta bancária. Você vai entrar lá com a conta bancária, favorecido Silas José Lima. Silas José de Lima. É esse que vos fala, o pastor, né? E você pode ligar naquele telefone e conferir tudo. Pode ligar, pode vir nos conhecer, em nome do Senhor Jesus. Liga, nós vamos estar orando por você e passando as orientações e respondendo as suas perguntas. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você, a sua família. Espero que tenha entendido essa questão dos altos de Judá. E desde agora e para sempre, até uma próxima, povo de Deus. Amém. Glória a Deus.